Filosofia pré-socrática. Os filósofos pré-socráticos fazem parte do primeiro período da filosofia grega. Eles desenvolveram suas teorias do século 7 ao 5 a.C. e receberam esse nome pois são os filósofos que antecederam Sócrates. Esses pensadores buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre a origem do ser e do mundo, focando principalmente nos aspectos da natureza. Eram chamados de filósofos de Pises ou filósofos da natureza. Foram eles os responsáveis pela transição da consciência mítica para a consciência filosófica. Assim, buscaram dar uma explicação racional para a origem de todas as coisas. O princípio de todas as coisas, a arqué. Eles procuravam assuntos cosmológicos, ou seja, como tudo se formou e consolidou-se de maneira perfeita. O cosmo é aquilo que está fluindo de boa maneira, a organização, a perfeita harmonia. Eles chamavam as suas pesquisas de como tudo se formou de arqué, princípio de todas as coisas. Numa sociedade grega que era pagã e voltada para os mitos, os primeiros filósofos dos pré-socráticos tentaram se afastar dos mitos e fazer um novo conceito de como tudo se formou, muitas vezes a partir dos elementos naturais. Podemos citar, por exemplo, Tales de Mileto. Dizia que tudo se fez, foi a partir da água, tudo tem água dentro de si. Pitágoras. Sua arqué era os números. Ele dizia que se os números estivessem em harmonia, tudo fluía bem. Heráclito. Sua arqué era o devir. Estava tudo em mudança, tudo fluía, não parava, assim como o fogo. Ele dizia: não vamos duas vezes no mesmo lugar, pois a cada segundo as coisas vão mudando de tal maneira que não são mais as mesmas. Parmênides dizia que o ser é imóvel. Este entrou em paradoxo com Heráclito. Escola pluralista. A escola pluralista é uma escola de filosofia composta por Anaxágora, Empedocles e Demócrito. O denominador comum nas posturas filosóficas desses pensadores consiste em admitir que não há um princípio único que explique todo o universo. Empedocles. Como cosmólogo, ele atribuiu a origem do universo a 4 elementos: o fogo, a água, a terra e o ar. Por exemplo, a terra estava no centro dos 4 elementos, em seguida vinha a água, acima vinha o ar e, por último, acima de todos, o fogo, nascido na cidade de Agrigento, região que compõe atualmente a Sicília. Anaxágora foi um filósofo do período pré-socrático da Ásia Menor. Dedicou-se ao estudo da astronomia e da biologia, procurando sintetizar e tornar lógica as explicações do mundo. Para Anaxágora, as sementes que formavam o universo e seus objetos infinitos, mas o próprio universo foi gerado a partir de um momento preciso. O que ficou responsável por agregar as sementes e formar tudo o que existe foi uma inteligência que o filósofo chamou de Nous. Demócrito. Nascido na cidade de Abdera, Demócrito foi discípulo de Leucipo. Para ele, o átomo era o principal de todas as coisas, desenvolvendo assim a teoria atômica. Discípulo do filósofo grego Leucipo de Mileto, uma das mais destacadas ideias de Demócrito envolve a sistematização do pensamento sobre a teoria atômica. Segundo ele, o átomo, parte indivisível e eterna, que permanece em constante movimento, é o elemento primordial, o princípio de todas as coisas. Escola jônica. Desenvolvida na colônia grega Jônia, na Ásia Menor, atual Turquia. Seus principais representantes são Tales de Mileto, Anaximenes de Mileto, Anaximandros de Mileto e Heráclito de Efésio. Tales foi um filósofo matemático, engenheiro, homem de negócios e astrônomo da Grécia Antiga, considerado por alguns o primeiro filósofo ocidental. Nasceu em Mileto, antiga colônia grega, na Ásia Menor, atual Turquia. É apontado como um dos 7 sabiás da Grécia Antiga. Acreditava que a água era o principal elemento, ou seja, era a essência de todas as coisas. Tudo é água.
Anaximandro. O principal de tudo estava no elemento denominado apeiron, uma espécie de matéria infinita, de onde todas as coisas têm seu nascimento. Ali também deve ir ao fundo, segundo a necessidade, pois tem de pagar penitência e ser julgados por suas injustiças, conforme ordem de tempo. Anaximenes, discípulo de Anaximandro, nascido em Mileto. Para Anaximenes, o princípio de todas as coisas estava no elemento ar. Como nossa alma, que é ar, nos mantemos unidos, assim o espírito e o ar mantido também o mundo inteiro. Espírito e ar significam a mesma coisa. Considerado o pai da dialética, recebeu o apelido de obscuro, principalmente em razão da obra, atribuída por Diógenes Laércio sobre a natureza em estilo obscuro, próximo ao das sentenças oraculares. Nasceu em fim de 540 a.C., 476 a.C., e explorou a ideia do divir fluidos das coisas. Para ele, o princípio de todas as coisas está contido no elemento fogo, nada permanente, exceto as mudanças. Escola pitagórica, também chamada de escola itálica, foi desenvolvida no sul da Itália e recebe esse nome visto que seu principal representante foi Pitágoras de Samos. Pitágoras, filosofia e matemático na cidade de Samos. Pitágoras, 570 a.C., afirma que os números foram seus principais elementos de estudo e reflexão, ao qual se destaca o Teorema de Pitágoras. Ele também foi responsável por chamar de amantes do conhecimento aqueles que buscavam explicação racionais para a realidade, dado origem ao termo filosofia, amor ao conhecimento. O universo é uma harmonia de contrários. Escola eleática, desenvolvida no sul da Itália, sendo seus principais Xenofanes de Closofão, Parmênides de Eleia e Zenão de Eleia. Parmênides, discípulo de Xenofanes, Parmênides de 530 a.C., 460 a.C., nasceu em Eleia, focou nos conceitos de Atleia e Doxa, onde o primeiro significa a luz da verdade e o segundo é o relativo à opinião. Parmênides não formulou a teoria cosmológica baseada em um princípio axé material é definido para o filósofo. Havia uma espécie de organização racional do universo que era infinita, uma indivisível, imutável e imóvel. O que não existe, não poderia, na visão do filósofo, ser pensado e nem enunciado. O ser é o não ser, não é. Zenão, discípulo de Parmênides, Zenão, 490 a.C., 430 a.C., nasceu em Eleia. Foi grande defensor das ideias de seu mestre, filosofando, sobretudo, acerca dos conceitos de dialética e paradoxo. Sua filosofia teve como característica principal a formulação de argumento armado ou seja, demonstrado de paradoxo, que não apresenta outra saída, senão a concordância com eles. Todos nós podemos errar, mas a perseverança no erro é loucura.